A Organização Mundial da Saúde divulgou uma lista com as 10 principais ameaças à saúde em 2019. E entre as enfermidades estão as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, obesidade infantil e diabetes, que só no Brasil atinge mais de 13 milhões de pessoas. Bom, e para falar um pouco sobre essas doenças, eu recebo hoje o Dr. Fernando Valente, que é coordenador de comunicação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Felipe. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutor, dados da OMS mostram que doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, por exemplo, câncer e também aí doenças cardiovasculares, são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo, né? E eu acredito que em grande parte em países em desenvolvimento. Sem dúvida. O que pode ser feito, então, para diminuir essas mortes? Bom, em primeiro lugar, é preciso identificar essas doenças adequadamente, fazendo exames periódicos, avaliações médicas, proporcionando à população essa possibilidade. Mas, pensando um pouco antes disso, identificar os fatores desencadeantes dessas doenças crônicas. Muito importante para atuarmos preventivamente. E, claro, uma vez diagnosticado, oferecer o tratamento adequado, tanto de estilo de vida quanto medicamentoso, para que essas pessoas possam ser conduzidas adequadamente. Quais dessas doenças aí, doutor, que são as que mais atingem os brasileiros? Principalmente doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, câncer. Acho que essas são as principais. Temos hipertensão, obesidade, acomete mais de 50% dos brasileiros. Então, são doenças muito ligadas de maior morbimortalidade no país. Em algumas delas, acredito que para se fazer o diagnóstico seja um pouco mais complicado, né, doutor? Como que é no caso do diabetes? Então, diabetes, na maior parte das vezes, é uma doença silenciosa. Bom, em primeiro lugar, acho que vale a pena dizer que tem o tipo mais frequente, é o diabetes do tipo 2, que ocorre em 90% dos casos. 10% é o do tipo 1, que é uma doença de instalação aguda e não tem muita ligação com hábitos de vida, é uma doença autoimune. Já o diabetes tipo 2 está ligado ao ganho de peso, à alimentação inadequada, ao sedentarismo, ao tabagismo, eventualmente ao abuso de álcool, que são fatores de risco. Interessante dizer isso, mas são fatores ligados às outras doenças crônicas não transmissíveis que eu acabei de citar para você. Então, se a gente focar nesses fatores de risco, a gente consegue reduzir bastante a incidência dessas doenças. Tem uma outra questão que a gente tem, que é a questão da automedicação, né? O quanto isso pode ser prejudicial e até esconder, né, sintomas de um tipo de doença crônica? É extremamente importante esse assunto. Em pesquisa recente, a principal causa de automedicação foi a dor, por exemplo, né? Bom, a dor ela pode ser um sinal de um câncer, ou de um infarto, ou de uma complicação do diabetes, por exemplo, neuropatia diabética, dores nas pernas. Então, tem esse aspecto do indivíduo com dor não ter o diagnóstico feito. A segunda questão é que ele pode não apenas deixar de descobrir a doença, mas ele pode ter efeitos adversos desse tratamento que ele está fazendo, essa automedicação. No caso do tratamento para dor, o uso, por exemplo, de anti-inflamatórios pode aumentar a pressão arterial, pode afetar a função dos rins, dar algum problema gástrico, tá? E eventualmente hepático também. Então é uma coisa que a gente deve procurar evitar, principalmente se isso for recorrente. Agora, muitas pessoas não procuram um auxílio médico, muitas vezes até pelo medo de se conviver com aquela doença, né? É possível conviver com esses tipos de doença como essas que a gente está tratando aqui, o diabetes, com uma certa qualidade de vida? Sem dúvida nenhuma. Queria frisar para você que, por exemplo, em se tratando de diabetes, metade dos pacientes diabéticos não sabem que tem a doença. Então, são pacientes que têm a doença silenciosamente, atuando, que isso vai gerar complicação para esse paciente no futuro. Com sintomas, o paciente tem tratamento, ele pode levar uma vida muito boa, fazendo uma mudança de estilo de vida e, claro, tendo acesso também a fármacos que atuem nessas doenças crônicas. O diabetes, uma vez diabético,
esse paciente precisa ser medicado. Agora, a OMS também propõe aí atuar junto, né, a governos a fim de atingir uma meta aí global de redução de até 15% da inatividade física até 2030, né? Como tornar essa meta aí possível? É possível, doutor? É possível. Eu acho que a educação é a base de tudo, em primeiro lugar, né? A gente precisa ter uma mudança de paradigma. Então, ao invés do indivíduo pegar o elevador, ele vai subir 2 andares, sobe de escada, vai até a padaria, ao invés de pegar o carro, vai andando. Esse é um aspecto, depender da pessoa. Uma segunda situação é o governo criar espaços para as pessoas fazerem atividade física, garantindo a segurança, o acesso a esses espaços, a parques, ciclovias, e deve criar também oportunidades, acesso para essas pessoas que têm essa mente para se exercitar. E claro, é preciso uma atuação conjunta do governo para que sejam criadas medidas, tanto em nível internacional, nacional e local, de implementação dessa atividade física. Eu acho que se a gente pensar que o dia tem 24 horas e a gente precisa fazer 30 minutos de atividade física por dia, isso corresponde a 2% do seu dia. Dá para fazer se planejando adequadamente. Chama atenção essa questão, né, das doenças crônicas aí não transmissíveis estar aí nessa lista, doutor, com as 10 principais metas, aí, digamos assim, né, ameaças à saúde para 2019 da Organização Mundial da Saúde? Olha, eu acho que não é uma surpresa isso, porque nós estamos vendo que esses números estão crescendo. A obesidade está crescendo, atinge, o último estudo do Vigitel mostrou 53% a 54%. Então, se nós pensarmos que a obesidade é um dos principais fatores desencadeantes para diabetes, para hipertensão, mesmo ligado a câncer, tá? Fatalmente nós teremos uma maior morbidade e mortalidade. Então não chega a ser uma surpresa até esse número de mais de 70% das mortes causadas por essas doenças. E principalmente, como a gente falou, em países mesmo em desenvolvimento. Sem dúvida. Aqui no Brasil nós temos cerca de 13 milhões de diabéticos. Então, um número muito expressivo. Tá certo. Queria agradecer a participação do Dr. Fernando Valente, coordenador aí de comunicação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Muito obrigado. Obrigado.